eu fiquei muito incomodada na época que tudo induzia a gente a pensar que a família era ruim. Teve um texto específico no meu 8º ano, se não me engano, de português, que era justamente, era um Lá, texto... ó, teus colegas aí, ó. Era um texto pra gente fazer a interpretação. E o livro de português era um dos piores. Ele falava justamente, assim, que a criança, ela tem que sair do seio dessa família estruturada, que a família tradicional, na verdade, ela era um problema para a sociedade, porque todos os problemas da sociedade vinham dela. O texto, ele mais ou menos fazia a gente acreditar que o menino específico, quando ele se libertou do seio da família, é que ele foi feliz. E eles sempre endeusaram a escola demais. E eu vi aquilo, eu falava, cara, por que a escola ela precisa tanto de se afirmar? Né? Tomar o lugar da família, né? Por que ela tá querendo isso? Porque eu via dentro do colégio, a vida inteira eu vi, que a preocupação deles era ver quantas pessoas passariam no vestibular. E tudo bem, bacana. Mas, assim, eles não poderiam chamar aquilo de educação. Porque quando a gente volta, né, no tempo, a gente entra ali na Grécia, a gente tem educação como uma formação do ser humano, a formação completa Integral. do ser humano. A educação da vontade, a educação física, a educação moral e a educação intelectual. Quando a gente passa para hoje o que nós chamamos de educação brasileira, nem a educação intelectual eles estão conseguindo fazer. Porque eles transformaram o ser humano naquele ser humano cientificista, né? Um bichinho. Na escola a gente não tem uma noção clara de que existe algo que você tem que fazer, existe algo para você fazer além de exercícios. Então acaba que vira o quê? Um monte de adolescente com 16, 17 anos que a vida deles é escutar palestra de inteligência emocional porque eles estão ficando malucos, porque na cabeça deles a única coisa que existe no mundo é aquilo ali, aquela prova. Eu recebo pessoas no meu Instagram que foram tão colocadas de certa forma, essa pressão na faculdade e nesse ensino formal, que viram e falam, tá, tudo bem. E agora, o que eu faço? A escola acabou, eu tô de férias. O que eu faço agora? Porque a gente não tem uma formação, a gente não sabe mais o que é educação fora da escola. Quando eu viro e falo para as pessoas no meu Instagram, eu estudo o que a escola não me pediu para estudar. Mas o que é? O que a E escola, você né? estimula isso a ponto de ter seu grupo, né, Sim, Isabela? sim. As pessoas, o primeiro momento, quando elas chegam, é olhar e falar, mas por que você estuda alguma coisa além da escola? Por que você para estudar, sentar e estudar, se a escola não te pediu e não vai cair no vestibular? A gente tem muito enraizado no brasileiro que estudar é para passar na prova. Se você passou na prova, acabou. Se você estuda, Pode esquecer já. você é um tonto. Por que você está estudando? Só que a gente perde aquele senso de que, às vezes, os estudos, eles são muito necessários na própria formação do homem. Ah, claro. Nós precisamos estudar, assim, até pra gente ter uma vida espiritual boa, a gente precisa ter noção da nossa doutrina, né? Então, a gente precisa estudar aquilo ali, pra gente ter noção de tudo na vida, a gente precisa do estudo. Formar o imaginário com literatura, por exemplo, é necessário. E a gente perde tudo isso, porque a gente só aprendeu que educação, né? Eles colocaram na nossa cabeça que educação é passar na prova. Então, as maiores instituições educacionais são aquelas que passam mais alunos no vestibular.